Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, momento de introspecção. É hora de elevarmos nosso pensamento aos céus, pedindo a proteção de Deus e a intercessão de todos os santos, porque os santos viveram uma vida como Jesus mandou aqui na terra e, portanto, agora estão gozando dessa proximidade com Deus. E se eles estão próximos de Deus, estão junto com Deus, nós devemos sim pedir a intercessão e a proteção. Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, de 29 de abril de 2020, quarta-feira, dia de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da Igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio pascal ou das virgens e o ofício da memória. Antífona da entrada. Esta é uma virgem sábia, uma das jovens prudentes, que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. Oração do dia. Ó Deus, que inflamastes de amor Santa Catarina de Sena, na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da Igreja, concedei-nos, por sua intercessão, participar do mistério de Cristo e exultar em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 1b até o 8º. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram um grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 66, versículos do 1º ao 3º A, do 4º ao 5º, do 6º ao 7º A, refrão é o 1º versículo. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Vamos repetir? Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus uma sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Repitamos. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Quem vê o Filho e nele crê, este tem a vida eterna, e eu farei ressuscitar no último dia, diz Jesus. João capítulo 6, versículo 40. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Vós vedes e não credes. João 6, versículos de 35 a 40. Vamos à reflexão do texto bíblico. Ver e crer. Dois verbos que costumam andar juntos. Após a ressurreição de Jesus, um de seus discípulos chegou a afirmar: se eu não vir a marca dos pregos em sua mão, não acreditarei. João 20, versículo 25b. Diante do casulo vazio formado pelas bandagens endurecidas que tinham envolvido o corpo de Jesus, o próprio evangelista descreve sua reação: viu e creu. João 20, versículo 8. Exatamente este é o motivo da queixa de Jesus frente à multidão. Vós me vistes, mas não credes. Os sinais visíveis deveriam ter estimulado o ato de fé, mas não basta assumir a atitude de frio espectador. Louis Boyer comenta esta passagem. Vamos ver o que Louis, é francês me parece, Louis Boyer comenta a passagem. Destas primeiras palavras nós extraímos uma constatação. Os homens veem o Filho e não creem. Ora, a vontade do Pai é que todo aquele que, vendo o Filho, nele crê, tenha a vida eterna. Talvez tenhamos insistido demais sobre o papel dado por São João à ideia de ver o Filho. Sem cair no mesmo exagero, não devemos ignorar a insistência com que ele volta a este ponto. O verbo grego empregado por São João não designa um olhar distraído, ocasional, mas carrega o sentido mais forte de contemplar, o que exige talvez um esforço de penetração por parte do espectador. Esta intenção poderia estar embutida naquele repto que Filipe fizera a Natanael: vem e vê. João capítulo 1, versículo 46.
A primeira carta de João se refere a este olhar penetrante em direção a Jesus. Aquele que vimos com nossos próprios olhos, 1 João, capítulo 1, versículo 1, trata-se de um encontro que envolve os sentidos humanos. Nossos ouvidos ouviram, nossas mãos apalparam, de modo que a razão seja auxiliada e reforçada pelo aparato sensorial, como se, de algum modo, o próprio Deus forçasse o encontro com o Salvador. E parece, continua Boyer, que graças a esse encontro com o Filho, cuja encarnação nos dá a sua possibilidade, nossa contemplação do Filho realça o vínculo que existe entre ele e nós no pensamento do Pai, vínculo manifestado pela fé que nasce então em nós. Se nós tivéssemos tão somente esta passagem, sem os detalhamentos oferecidos em seguida, ela bastaria para mostrar que a adesão a Cristo não é apenas um ato do homem. O ato de fé realizado pelo homem é o efeito produzido nele por um ato do Pai, porque o Pai tinha dado o crente ao Filho, que ele enviou, e que o crente veio, viu e creu. Olha aqui essa frase. O Pai tinha dado crente ao Filho que ele enviou, e que o crente veio, viu e creu. Daí a oração de Paulo pedindo que Deus ilumine os olhos do coração dos Efésios, conforme a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. Sem esse olhar iluminado, não chegamos à fé no Salvador. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Tudo isto eu vi quando apliquei meu coração. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9. Vamos agora ao santo do dia. Olha, da minha parte, vocês podem divulgar livremente. Eu coloco estas imagens no canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Então, da minha parte, divulguem livremente, porque foi Jesus quem ordenou a todos nós: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Eu só informo a vocês que eu vou ler este texto, que é do padre Evaldo César de Souza, que escreve para o site a12.com. 29 de abril, dia de Santa Catarina de Sena. Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Sena, na Itália. Seus pais eram muito pobres e sua família numerosa. Catarina teve uma infância conturbada. Não pôde estudar, cresceu franzina e viveu sempre doente. Carregava no corpo estigmas da paixão de Cristo. Ainda jovem, Catarina tornou-se uma irmã leiga da Ordem Terceira Dominicana. Tinha visões durante as orações contemplativas e fazia rigorosas penitências. Já adulta, enfrentou a dificuldade que muitos achariam impossível de ser vencida, o cisma católico. Catarina, mesmo analfabeta, assume a missão de reunir de novo a Igreja em torno de um só Papa. 2 papas disputavam o trono de Pedro, dividindo a Igreja e fazendo sofrer a população católica em todo o mundo. Ela viajou por toda a Itália e outros países, ditou cartas a reis, príncipes e governantes católicos, cardeais e bispos, e conseguiu que o Papa legítimo, Gregório XI, retomasse sua posição e voltasse para Roma. Fazia 70 anos que o papado estava em Avignon e não em Roma. Outra dificuldade foi a peste, que matou pelo menos 1/3 da população europeia. Ela lutou pelos doentes, curou com as próprias mãos e orações.
Estava à frente dos padrões de sua época, quando a participação da mulher na igreja era quase nula ou inexistente. Em meio a tudo isso, deixou obras literárias ditadas de alto valor histórico, místico e religioso. O livro Diálogo sobre a Divina Providência é lido, estudado e respeitado até hoje. Catarina de Sena morreu no dia 29 de abril de 1380, após sofrer um derrame aos 33 anos de idade. Foi declarada doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI em 1970 e mais tarde foi escolhida como patrona da Itália, junto com São Francisco. Reflexão. Santa Catarina era uma mulher agraciada com o dom da fortaleza e da fé. Tinha profundo contato com Deus, sendo comuns êxtases espirituais. Destacou-se pelo zelo missionário. Seu biógrafo nos diz que, no ano de 1370, num êxtase, Catarina ouviu de Deus as seguintes palavras: a salvação dos homens exige que tu voltes à vida. O pequeno quarto não será mais sua costumeira moradia. Deverás sair de tua cidade. Estarei sempre contigo na ida e na volta. Levarás o louvor do meu nome e a minha mensagem a pequenos e grandes. Colocarei em tua boca uma sabedoria a qual ninguém poderá resistir. Oração. Rezemos. Trindade eterna, vós sois um mar profundo no qual, quanto mais procuro, mais encontro. E quanto mais encontro, mais vos procuro. Sois o fogo que queima sempre e nunca se consome. Sois o fogo que tira todo o frio, que ilumina todas as inteligências. E pela vossa luz me fizestes conhecer a verdade. Na luz da fé adquiro a sabedoria, na sabedoria do vosso Filho único. Na luz da fé torno-me forte, constante e persevero. Na luz da fé espero que não me deixareis sucumbir no caminho. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. Temos também ainda esta outra expressão, El Shaddai, Deus onipotente, Deus que pode tudo. E se Ele pode tudo, você tem que pedir. Ele pode fazer tudo. Agora, Ele vai fazer se for para o seu bem. Muitas vezes você não consegue a sua prece atendida porque não é para o seu bem, ou porque você não pediu como devia. São Tiago já fala sobre isso. Não consegues porque pedis mal. Então tem que saber pedir e também saber esperar as demoras de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Ele pode tudo, acredite e espere. E ore sempre. E temos ainda outra expressão do aramaico, dialeto de Jesus, que significa, primeiro eu vou dizer o termo no aramaico, Maranata, como dizem os protestantes, ou Maranatá, como dizem os católicos. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. A segunda vinda de Cristo Jesus vai acontecer um dia que nós não sabemos quando. Neste dia devemos estar prontos para receber o paraíso eterno. Para isso, nos arrependamos de nossos pecados, peçamos perdão a Deus e acreditemos que Jesus é Filho de Deus e é Deus também. No mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A paz para todos nós. A paz de Cristo.